Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Quando me mudei para aquele prédio em Belo Horizonte, meu único objetivo era ficar mais perto do trabalho. Eu não fazia ideia de que, no mesmo andar, morava uma mulher que transformaria minha vida num pesadelo. Uma mulher cuja obsessão não conhecia limites. O nome dela era Marta Ferreira. Ela tinha por volta de 50 anos e morava sozinha. Nas primeiras semanas, descobri pelos outros moradores que o marido dela a tinha largado por outra. E toda vez que eu voltava do escritório, eu via Marta me olhando da janela. Meu apartamento ficava no mesmo andar, 3 portas adiante do dela. Então, era uma sensação horrível passar pela porta dela e, do nada, ela abrir para tentar puxar uma conversa forçada comigo. Era como se ela esperasse me pegar no corredor. Oi, Lucas. Como foi seu dia? Bem, obrigado por perguntar, dona Marta. Meu Deus, quantas vezes eu tenho que te dizer para me chamar de Marta? E ela batia a porta na minha cara. Durante os 2 meses que morei ali, isso costumava acontecer 2 ou 3 vezes por semana. Ela tentava conversar, mas eu acabava irritando ela por não estar interessado. Mas eu também não ligava muito, porque eu tinha minhas próprias preocupações. Após algumas semanas, num domingo à tarde, eu estava descansando no meu quarto quando apareceu uma notificação no celular. Quando abri, vi que era uma solicitação para seguir da Marta no Instagram. Na biografia dela dizia que ela era modelo do Instagram. A conta dela não tinha seguidores nem publicações. Parecia que ela tinha criado a conta há pouco tempo. Sentindo pena dela, já que ela não tinha ninguém com quem interagir ou passar o tempo, eu aceitei a solicitação. E essa foi a decisão da qual eu me arrependeria para sempre. A partir daquele momento, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Todo dia, Marta publicava fotos dela mesma no Instagram. Ela se vestia de forma chamativa e se maquiava demais. E isso só fazia ela parecer ainda mais estranha. Eu não sei o que ela fazia com os lábios, mas pareciam bicos de pato inchados. Enfim, isso era só uma observação, porque a verdade é que o que ela fazia não era da minha conta. Eu simplesmente rolava para cima toda vez que as fotos dela apareciam no meu feed. Eu nunca comentei nem curti nenhuma das publicações dela. Uma semana depois de aceitar a solicitação, apareceu um projeto do escritório que me fez viajar para São Paulo com uma proposta. Mas quando eu pousei e liguei o celular, fui bombardeado com um monte de notificações do Instagram. Todas eram da Marta. Ela tinha me enviado aquelas fotos horríveis dela de modelo nas mensagens privadas, com textos ainda mais perturbadores. Tipo, o que você acha dessa lingerie vermelha? Ou qual cor fica melhor em mim? Ei, por que você não responde sua modelo favorita do Instagram? Essas mensagens me assustaram, porque eu via claramente que ela estava obcecada por mim. Mas, para focar na apresentação, eu decidi ignorar tudo aquilo. A reunião foi melhor do que o esperado, e o escritório em São Paulo me ofereceu ficar lá. Eu aceitei na hora e voltei 2 dias depois da reunião para arrumar minhas coisas e fazer de São Paulo minha nova casa. Quando meu táxi parou na frente do prédio, eu olhei para a janela da Marta e me senti aliviado de não ver ela lá. Eu subi as escadas e cheguei no meu andar. Eu não queria falar com ela, então andei na ponta dos pés até o meu apartamento. Assim que entrei, eu relaxei e tomei um banho. Preparei uns sanduíches e comecei a fazer as malas. Eu planejava pegar o primeiro voo da manhã seguinte e sair daquele apartamento o mais rápido possível. Eu estava ocupado arrumando as coisas quando ouvi uma batida insistente na porta. Olhei pelo olho mágico e vi Marta parada ali. Meu estômago se revirou, mas acabei abrindo. Ela estava parada ali com o rosto sem expressão. Os olhos grandes dela me mediram de cima a baixo. E ela disse: "Onde você estava, Lucas? Eu estava tão preocupada com você. Eu estava fora." "Ah,
Eu te mandei um monte de mensagens. Você recebeu? Sim, eu recebi, dona Marta. Me chame de Marta. Eu não esperava que ela gritasse daquele jeito, do nada, me assustando. Sentindo que estava sendo desrespeitado, perdi a paciência. O que você quer, Marta? Eu estou muito ocupado agora. Ocupado com o quê? Isso não é da sua conta. Nossa, você não pode estar tão ocupado para a sua modelo favorita do Instagram. Quer dizer, você me segue por um motivo. Por que você nunca curte minhas fotos? Eu posto elas só para você. Você não acha falta de educação dar esperança para alguém e depois esquecer? As palavras dela foram como um soco no queixo. Eu tinha certeza de que nunca tinha dado esperança nenhuma para ela e que ela estava louca por me acusar daquele jeito. Eu respirei fundo antes de dizer: olha, Marta, o único motivo pelo qual eu aceitei sua solicitação foi para me livrar de você. Você acha mesmo que eu tenho interesse em ficar curtindo suas fotos de modelo? Eu não tenho tempo para isso. Tenho coisas para arrumar, então, por favor, vá embora. Naquele momento, o rosto dela se contorceu numa expressão de raiva, e a raiva fez os olhos dela ficarem vermelhos. Ela mordeu os lábios e, com uma voz assustadora, disse: você acabou de chegar em casa. Por que precisa fazer as malas de novo? Eu fiquei completamente chocado com aquela pergunta, porque mesmo depois de todo aquele ataque, ela continuava ali. Você não ouviu o que eu disse? Eu disparei. Você está fazendo isso para me provocar? Você é daqueles que ficam excitados vendo uma mulher com raiva? Ela disse. Não, Marta, eu não gosto de você e nada em você me excita. Eu só quero que você vá embora e me deixe em paz. Eu soltei, já farto do assédio dela. Mas aí ela me agarrou pelo pescoço com uma força surpreendente para alguém da idade dela e se jogou para cima de mim para me beijar. Quando eu vi aqueles lábios inchados chegando perto do meu rosto, eu gritei de nojo e a empurrei. Sai de perto de mim, sua louca! Talvez eu tenha empurrado ela com força demais, porque ela caiu no chão, desequilibrada. Os olhos dela queimavam de ódio. Ela se levantou com a respiração ofegante e cuspiu no chão, dizendo: não acredito que eu fiz tantas fotos incríveis para um desgraçado como você. Queime no inferno, seu maldito Lucas. E aí ela foi para o apartamento dela e bateu a porta com uma força que ecoou pelo prédio inteiro. Eu também fechei a minha porta e peguei meu celular para bloquear Marta no Instagram. Mas, ao abrir o perfil dela, uma coisa perturbadora chamou minha atenção. O perfil dela estava no modo privado e só tinha um seguidor: eu. O fato de que ela só me mantinha como seguidor e não aceitava mais ninguém mostrava o quanto ela estava obcecada por mim. Ela realmente criou aquela conta só para mim. Algumas horas depois, quando terminei de arrumar tudo, liguei para o proprietário para deixar as chaves e avisar que eu iria embora no dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto eu colocava minha bagagem no táxi, eu vi Marta parada na janela dela, me olhando com um olhar arrepiante. Daquele dia em diante, ela parou de tentar entrar em contato comigo e a obsessão dela desapareceu do nada. Graças a Deus. Mas a história não termina aí. Um mês depois de me mudar para São Paulo, eu percebi que tinha deixado documentos importantes do trabalho no meu antigo apartamento em Belo Horizonte, contratos que precisavam da minha assinatura presencial. Então eu voltei para buscá-los, implorando a Deus para não ter que ver aquela mulher horrível de novo. Mas minhas preces não foram ouvidas. Ao bater na porta do meu antigo apartamento, que já estava ocupado, encontrei um homem morando lá. Oi, eu sou o Lauro. Acabei de me mudar, ele disse, abrindo a porta completamente. E quando entrei, eu quase tive um infarto ao ver quem estava no sofá. E para meu desespero, Marta estava lá. Ela estava lá, fazendo piadinhas e comentários assustadores, exatamente como ela tinha feito comigo. Eu fui direto para o armário do corredor, onde o proprietário tinha guardado alguns documentos que ficaram para trás. Peguei tudo rapidamente. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, mas ela desviou o olhar para Lauro, focando toda a atenção nele.
Olhei para Lauro, pensei em avisá-lo sobre Marta. Mas como explicar? Ele provavelmente acharia que eu era louco ou ciumento. E quando eu estava saindo, ouvi Marta perguntar ao Lauro: "Você viu as fotos que eu postei ontem à noite?" E essa foi a última vez que eu os vi. Pela forma como ela o olhava, percebi que Marta tinha transferido toda aquela obsessão doentia para ele. E imaginei que se Lauro a rejeitasse como eu fiz, as consequências poderiam ser terríveis. Mas eu não disse nada. Até que um mês depois daquele encontro estranho, eu descobri uma notícia horrível enquanto assistia TV. Um homem foi encontrado morto no apartamento. Tinham cortado a garganta dele com a própria faca de cozinha dele. Era Lauro, o novo morador que eu tinha conhecido. A polícia investigou e apontou Marta como a assassina. Quando a prenderam e a levaram, a única coisa que ela fez foi rir e comemorar, como se tivesse feito a coisa certa. Quando penso em Marta hoje, vejo claramente os sinais que ignorei. A obsessão estava ali, crescendo a cada dia, e eu simplesmente fugi. Lauro não teve essa sorte. A culpa me persegue, porque eu vi o padrão se repetindo e não fiz nada. Talvez ele não acreditasse em mim. Talvez achasse que eu estava exagerando. Mas eu nunca tentei. Nunca imaginei que uma rejeição pudesse custar uma vida. Saí daquele prédio achando que tinha escapado de uma inconveniência. Só depois descobri que tinha escapado de um assassinato. Você checa o celular dos seus filhos? Sou mãe de 2 meninas e professora de ensino médio. O que vou contar começou com uma simples mensagem no Instagram e virou um pesadelo que eu presenciei de perto. Uma história real que aconteceu aqui, na minha cidade, e que pode acontecer com qualquer família. Tudo começou há alguns meses, quando uma das minhas alunas, Emília, parou de vir às aulas. No começo, pensamos que ela estava doente. Mas quando os dias viraram semanas, decidimos ligar para os pais dela. O que eles nos contaram foi terrível. Emília tinha desaparecido. Já tinham feito boletim de ocorrência, mas não havia nenhuma pista. Não era comum que jovens de famílias estruturadas fugissem assim, do nada. E Emília vinha de uma casa estável, com pais carinhosos e um irmão mais novo. Então por que ela faria isso? Ela deixou apenas um bilhete estranho, que não explicava nada. Ninguém sabia o que tinha acontecido, nem onde procurar. 3 semanas depois, outra aluna da escola, Luísa, desapareceu e também deixou um bilhete parecido. Amo vocês, mas amo mais esta nova vida que eu tenho. Que nova vida era essa que essas meninas estavam mencionando? As autoridades sabiam que os 2 casos tinham relação, mas não faziam ideia de como conectar as coisas. As 2 garotas não eram da mesma turma, nem eram amigas. Elas não pareciam ter nada em comum, além de morar aqui. Então, como podiam estar conectadas? A cidade inteira entrou em alerta, as pessoas criavam teorias e os pais estavam apavorados, mas nada fazia sentido. Como mãe, eu também estava preocupada. Foi então que minha filha mais velha, Laura, comentou casualmente durante o jantar que estava recebendo mensagens de perfis desconhecidos no Instagram. Fiquei alerta na hora. Filha, quem são essas pessoas te mandando mensagem? Não sei, mãe. Na maioria das vezes eu nem abro. Você sempre me disse para não falar com estranhos na internet, então eu não falo. Fiquei feliz que minha filha estava seguindo esse conselho, mas naquela noite eu fiz algo que nunca pensei em fazer. Criei uma conta falsa no Instagram e fingi ser uma garota do ensino médio. E foi aí que essa história ficou ainda mais sombria. Eu tinha alguns dos meus alunos como amigos no Instagram. Durante uma semana, postei fotos genéricas da internet sobre a vida no ensino médio, tomando cuidado para que minha conta parecesse de uma garota real. No começo, eu não recebia nenhuma mensagem estranha. Eram só jovens da escola que me seguiam, achando que eu era uma deles. Mas numa tarde, enquanto eu preparava o jantar, meu celular vibrou com uma mensagem que eu não esperava.
Um tal de Marcos me enviou uma mensagem direta. Abri a conversa e soube na hora que não era um garoto. Era alguém bem mais velho e eu sabia o que tinha que fazer. Fingi ser uma adolescente e comecei a conversar com ele. Em poucas mensagens, descobri que ele tinha 27 anos e parecia muito seguro de si. Conforme continuávamos conversando, ele tentava obter cada vez mais informações sobre mim. Meus gostos, minha situação familiar, meus sonhos, minhas inseguranças. Tudo isso enquanto me dizia o tempo todo o quanto eu era incrível. Para uma adolescente de verdade, esse tipo de elogio de alguém mais velho podia parecer especial, mas eu conhecia bem essa técnica de manipulação. Depois de alguns dias, ou melhor, a garota que eu fingia ser, ficou muito próxima de Marcos. Ele sabia quase tudo sobre mim, até meu horário de aulas. Mas um dia ele me pediu para compartilhar uma foto e eu gelei. Eu recusei, claro, mas ele insistiu e a mensagem dele me deu náusea. Ele dizia que eu era linda e que queria me ver sem roupa. Ele até confessou que me amava, que estava apaixonado por mim. Naquele momento, entendi que essas garotas estavam sendo manipuladas, talvez até por essa mesma pessoa. Eu sabia que tinha informação suficiente para levar à polícia, mas ainda tinha uma carta na manga. Eu disse a Marcos que queria conhecer ele e que também o amava. A quantidade de mensagens que recebi depois confirmou que ele também tinha caído na minha armadilha. Mas respondi que, como 2 garotas da minha escola tinham desaparecido, meus pais não me deixariam chegar perto dele. Então, ele soltou, direto, que essas 2 garotas estavam casadas com 2 amigos dele. Meu sangue congelou. Perguntei, quase sem querer, se elas estavam bem. A última mensagem dele foi a que me fez ir direto às autoridades. Se elas se comportarem bem, então sim, elas vão ficar bem. Essa mensagem me deu calafrios. Aquilo estava ficando sério demais. Naquela mesma noite, fui à delegacia e falei com o investigador responsável pelos 2 casos. Entreguei meu celular a ele e mostrei as conversas do Instagram. Ele não gostou nada daquela situação. Me disse que eu tinha me colocado em risco, mas que as provas eram importantes. O setor de crimes virtuais assumiu o caso. Depois de algumas semanas de investigação, a polícia conseguiu rastrear a localização de Marcos e finalmente o prenderam. O que descobrimos depois da prisão foi ainda mais chocante. O homem que dizia se chamar Marcos, na verdade, se chamava Danilo e era membro de uma quadrilha. Segundo li nos relatórios do caso que foram divulgados pela imprensa, essa quadrilha focava em adolescentes vulneráveis, que vinham de famílias com problemas ou que tinham dificuldade de fazer amizades. Eles faziam essas garotas acreditarem que homens como o Marcos as amavam e cuidariam delas se deixassem suas famílias e fossem com eles. Emília e Luísa, as 2 garotas que haviam desaparecido, caíram nessa armadilha. De acordo com a investigação, os homens as sequestraram e depois as levaram para uma cidade litorânea para serem exploradas. Eles estavam usando essas meninas, enganando elas com promessas falsas de amor e família, e depois empurrando para um destino horrível. Quando esse escândalo veio à tona, as autoridades pediram aos pais que checassem os celulares de seus filhos e ativassem controles de privacidade nas redes sociais. Mais 3 garotas da nossa escola estavam em contato com outros membros da quadrilha. Felizmente, conseguimos alertá-las a tempo. No entanto, apesar de todos os esforços da polícia, Emília e Luísa nunca foram encontradas. A escola pediu para os alunos terem mais cuidado com o Instagram. Mas a verdade é que não dá para controlar tudo que nossos filhos fazem online. E o pior é que o perigo mudou. Não é mais o estranho oferecendo bala na esquina. Agora é alguém que sabe exatamente o que falar, que estuda o perfil da vítima, que conquista a confiança aos poucos. Alguém escondido atrás de uma tela, fingindo ser outra pessoa. Se você tem filhos, converse, de verdade.
Ensine eles a desconfiarem de elogios fáceis demais, de pessoas que aparecem do nada dizendo as coisas certas. Ative as configurações de privacidade, porque o que aconteceu aqui pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer criança, inclusive a sua. Você já sentiu tanta inveja de alguém nas redes sociais, a ponto de querer que aquela vida perfeita desaparecesse? Eu senti. E eu fiz desaparecer. Nunca vou esquecer o que aconteceu há 4 anos. Naquela época eu estava especialmente obcecada pelo Instagram. Passava horas olhando perfis e, na verdade, eu seguia muitas garotas que se destacavam pela beleza, pelo carisma e por aquele brilho que as fazia parecer estrelas de cinema sem nem terem tentado. Entre todas elas, as minhas favoritas eram Marina e Laís, uma dupla bem conhecida que postava stories todo dia. Marina era aquela típica loira luminosa, olhos castanhos, rosto simétrico, perfeita por onde quer que você olhasse. Ela tinha um bronzeado dourado, com o cabelo que parecia ter sido beijado pelo sol, e uma energia que transbordava a cada postagem. A maquiagem dela estava sempre em dia, adaptada a cada tendência da moda. Laís, por outro lado, era o oposto total que se equilibrava com Marina. A pele dela era pálida como porcelana, os olhos azuis muito claros e o cabelo era negro como a noite, longo e liso. Ela era suave, doce e, ao mesmo tempo, misteriosa. Em contraste, Marina era extrovertida e sempre parecia um furacão de energia. Laís exibia uma beleza natural, que não precisava de muita maquiagem para impressionar e tinha aquele ar de mistério que atraía sem esforço. Eu adorava navegar pelas publicações delas, me perder no mundo delas quando estava entediada ou cansada. Eu invejava a casa iluminada que elas dividiam, os cachorros adoráveis e aqueles homens bonitos que não tinham medo da câmera. Tudo parecia tão perfeito, quase excessivo, e às vezes eu me perguntava se era autêntico ou só uma fachada bem montada. A vida delas parecia perfeita, muito longe da minha, que muitas vezes parecia um desastre. Eu queria ser como elas, mas estava longe demais dessa realidade. E com o tempo, aquela inveja foi se transformando em algo mais escuro, algo que eu não conseguia mais controlar. De repente, a história deu uma virada que ainda me persegue. Foi mais ou menos uma semana depois que as decorações de Natal começaram a aparecer por toda parte. A chegada das festas de fim de ano me travava como um muro. Eu procrastinava com a decoração, com as compras, com qualquer coisa que cheirasse a alegria e brilho. Eu me deitava toda noite e olhava Marina e Laís decorando suas casas com toneladas de luzes, posando com doces de Natal e gorros de Papai Noel, e postavam vídeos cantando músicas típicas de Natal. E por mais que eu quisesse adorá-las, aquilo começava a me parecer enjoativo demais. Então, uma noite, elas postaram algo diferente, algo fora do lugar. Eu tinha acabado de chegar em casa e me ajeitei no sofá. Abri o aplicativo e apareceu uma publicação nova. Marina e Laís estavam sentadas uma ao lado da outra, mas não sorriam. Parecia que tinham chorado. O delineador delas escorria pelas bochechas e seus olhos estavam arregalados, cheios de medo. Elas seguravam um cartaz sobre o colo que dizia: "É hora de dar emoção às coisas. Você está pronta?" Não era o estilo delas. Então rapidamente passei para os comentários, curiosa para ver o que os outros estavam pensando. "Que estranho isso também", dizia um. "É uma brincadeira." "O que está acontecendo?", dizia o seguinte. "Vocês não são engraçadas. A tristeza de vocês não chama a atenção. Parem de ser chatas. Imagina as rainhas do drama." As mensagens continuavam, variando entre preocupação e teorias estranhas. Todos tentavam resolver o mistério. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha criado aquela cena. Tinha invadido a casa delas naquela tarde. Elas me reconheceram como seguidora fiel,
me deixaram entrar. Foi mais fácil do que eu imaginava. Dominá-las, forçá-las a me darem as senhas das redes sociais. Criar aquela primeira postagem estranha. Tudo fazia parte do que eu tinha planejado há semanas. Passaram-se dias sem atividade na conta delas e toda noite eu checava para ler todos os comentários sobre aquela foto. Eles estavam ficando repetitivos e previsíveis e começou a me entediar. Mas eu esperava o momento certo para a próxima etapa. Chegou o fim de semana e eu disse que estava sobrecarregada com um novo projeto. Foi minha desculpa para ninguém me procurar. Na verdade, passei aqueles dias finalizando o que tinha começado. Voltei para a casa delas, onde as tinha deixado amarradas e com pouca comida. Era hora de completar minha obra. O que fiz naquelas horas foi meticuloso. Cada corte, cada grampo, cada foto. Eu queria transformar aquela inveja sufocante em algo maior, em arte através do horrível. Tirei dezenas de fotografias em alta definição. Marina se aproximando da câmera com uma expressão de súplica, o rosto dela úmido de lágrimas. Laís usando um biquíni temático festivo, mas com a pele pálida marcada por manchas vermelhas, grampos espalhados pelo corpo todo, com o grampeador colocado cuidadosamente aos seus pés. Amarrei elas com cordas tão apertadas que roçavam e rasgavam a pele enquanto lutavam. Fiz cortes de faca nas pernas de Marina, tão profundos que dava para ver o osso enquanto ela se encolhia. Parte da pele de Laís foi esfolada das pontas dos dedos até os cotovelos. A carne viva aparecia e o sangue brotava do antebraço dela. Registrei tudo. A última imagem foi a mais impactante. Os corpos espalhados sobre o gramado da casa delas, com o sangue cobrindo tudo. Criei 2 espantalhos velhos e coloquei as cabeças delas no topo, separadas de seus corpos. Era repugnante e cruel, mas também estranhamente belo, exatamente como eu tinha imaginado. Programei as postagens para irem ao ar no domingo à noite, usando as próprias contas delas. Voltei para casa, tomei banho, mas deixei as roupas sujas jogadas no chão do meu quarto. Estava exausta demais para pensar em destruir evidências naquele momento. Quando cheguei na cama e as postagens começaram a aparecer automaticamente no Instagram, eu revisitei cada imagem. Senti uma mistura estranha de orgulho e peso. Tinha conseguido, tinha transformado minha raiva em algo que todos veriam. Não era mais apenas uma seguidora invisível. Eu tinha criado algo que marcaria aquelas 2 para sempre na memória coletiva, mesmo que ninguém soubesse que fui eu. Mas minha empolgação durou pouco. Ouvi as sirenes se aproximando ao longe, cada vez mais altas. Olhei para a pilha de roupas manchadas de sangue no chão do meu quarto. Foi então que percebi como tinha sido descuidada. Eu tinha planejado a execução com tanto cuidado, mas esqueci completamente das evidências. O IP do meu computador, as roupas, as mensagens que troquei com elas para marcar o encontro inicial. Tudo estava ali, esperando para me condenar. Me afundei de novo na cama e apertei o telefone. Então, ouvi a porta da frente ser arrombada. Eu não queria ouvir. Apenas fechei os olhos e comecei a cantarolar. Nunca vou esquecer o quão bruscos aqueles policiais foram ao me tirar da cama e me jogar no chão. Foi realmente áspero. As algemas estavam excessivamente apertadas e um dos agentes falava muito perto do meu rosto. Pedi que cuidassem do meu telefone quando pegaram minhas roupas manchadas de sangue e colocaram tudo em sacos de evidência. Eu tinha acabado de receber aquele celular há apenas algumas semanas. Mas me ignoraram. Não foram justos comigo, nem mesmo um pouco. Minha estadia na cadeia não foi curta, mas com certeza vai ficar gravada para sempre na minha memória. Tudo cheirava mal e a comida era sem gosto. Me senti aliviada quando me levaram para o hospital psiquiátrico. O que eu sei é que voltar para uma cama foi reconfortante, embora o quarto não tivesse charme algum. Essa noite me perseguiu como uma sombra eterna. Eu não merecia aquele tratamento tão desumano.
Eu poderia ter deixado Marina e Laís desaparecerem no esquecimento, que fossem embora e que ninguém as lembrasse. Mas decidi transformar essa raiva em algo maior, uma obra que todos testemunharam. Eu merecia reconhecimento por tirar aquelas duas do pedestal delas, mas ninguém, nem mesmo os seguidores fiéis, lembra os nomes delas hoje em dia. Todo o meu esforço não deu em nada. O pior foi que nunca pude ler os novos comentários que chegavam depois da minha prisão, como se a história se fechasse de repente e me deixasse fora do círculo daquilo que eu mesma havia criado. Se há algo que aprendi, é que a linha entre admiração e ódio é mais fina do que parece. O impulso foi mais forte que qualquer razão. E agora, cada vez que fecho os olhos, as cenas que criei aparecem. Não escolhi revelar onde tudo aconteceu, porque prefiro que essa história permaneça em qualquer lugar, em toda parte. Afinal, obsessão não tem endereço fixo. E o que fiz ali, naquele lugar que oculto por escolha, foi real demais. É com essa realidade que tenho que viver agora. Tem gente que me acha paranoica quando eu falo sobre os perigos das redes sociais. Mas quem viveu o que eu vivi, entende por que eu sou assim. Tudo começou numa terça-feira qualquer, daquelas que parecem normais, mas que escondem alguma coisa sombria, só esperando para atacar. Eu estava na minha casa, deitada na cama, maratonando umas séries para matar o tédio. A cidade onde eu moro é uma cidade grande que nunca dorme, cheia de luzes acesas a noite toda. Mas naquela noite parecia mais um cenário cinza e branco, como se o mundo inteiro tivesse combinado de não chamar a atenção. De repente, ouvi a notificação de um aplicativo. Era uma solicitação de amizade que veio de um usuário desconhecido chamado N. Ele não tinha publicações, nem seguidores, nem seguia ninguém. Só um avatar, um olho sem íris, como se alguém tivesse apagado a cor para dar um ar sinistro. Intrigada, eu aceitei a solicitação. Eu sempre tive esse tipo de curiosidade que te empurra para abrir portas que, talvez, devessem continuar fechadas. Eu não tinha aprendido a lição. Sei lá, talvez fosse gente buscando fama a qualquer custo, um truque barato para ganhar seguidores. Meu perfil não tinha nada comprometedor, mas também não era um livro fechado. Eu não pensei muito na possibilidade de que alguém novo pudesse ver minhas fotos, meus hábitos ou os cantos da minha casa. No entanto, com o passar dos dias, comecei a notar coisas estranhas. Ele parecia ver todo o story que eu postava. Embora nunca comentasse ou interagisse, ele estava lá, toda vez que eu publicava alguma coisa. Sempre entre os primeiros a ver, como se estivesse esperando. Eu não achava estranho o perfil dele estar vazio. Talvez fosse uma estratégia do dono para me fazer acreditar que era alguém sem interesse real. Contudo, depois de um tempo, a frequência das visitas dele começou a me preocupar. Eu era a única pessoa que ele seguia, e essa ideia me parecia coincidência demais. Uma noite, enquanto eu rolava meu feed, vi que N tinha deixado uma curtida numa foto antiga minha que eu nem lembrava mais de ter postado. A foto mostrava a fachada da minha casa de um ângulo estranho. Foi quando percebi que minha conta tinha sido invadida. Era a única pessoa que tinha reagido àquela imagem. Então eu deduzi que aquela foto devia ser antiga e por algum motivo tinha ficado arquivada. Eu não estava entendendo nada. Não tinha como alguém que não fosse eu publicar uma foto da minha rede social. Decidi bloquear N, mas quando tentei, percebi que algo estava errado. O aplicativo travou e quando tentei entrar de novo, minha conta estava bloqueada. Tinham me hackeado. Eu não conseguia subir stories nem fazer publicações. Tentei ignorar e seguir minha vida, pensando em dar um tempo das redes, mas toda vez que eu olhava minha lista de seguidores, N voltava a aparecer. E com o tempo, notei que no perfil dele apareciam novas imagens, que pareciam capturar momentos íntimos e pessoais que eu não lembrava de ter compartilhado. A sensação de estar sendo vigiada ficou insuportável.
Uma noite, quando eu estava sozinha em casa, recebi uma notificação. Era uma mensagem direta de N. O texto era curto, mas gelava até a alma. Sei onde você está. Estou te observando. E olhei ao meu redor, nervosa, como se alguém estivesse respirando atrás de mim, na escuridão, esperando o momento de se revelar. Tentei desligar o celular e esquecer, mas no dia seguinte, minha conta foi hackeada novamente. Todas as minhas fotos sumiram e no lugar apareciam imagens distorcidas e mensagens sem sentido. Tentei recuperar a conta, mas não consegui. O celular começou a falhar e acabei tendo que resetar tudo, voltar às configurações de fábrica. Procurei ajuda na assistência técnica, mas nunca me deram respostas claras. E enquanto eu lidava com esse pesadelo digital, coisas estranhas começaram a acontecer na minha vida real. Comecei a receber cartas anônimas com recortes das minhas fotos e mensagens perturbadoras. Quem era essa pessoa e o que ela queria de mim? Será que era uma piada de mau gosto, um jogo cruel para brincar com meu medo? Ou algo mais que eu não conseguia entender? Desesperada, desinstalei o aplicativo do meu celular e pensei que finalmente estaria segura. Naquela noite eu estava trabalhando no computador quando, do nada, apareceu uma notificação do aplicativo. Era da mesma plataforma, mas eu já não esperava nada de bom. Abri a mensagem e, para minha surpresa, era uma foto nova. Da minha casa. Mas dessa vez tirada de dentro, como se alguém estivesse me olhando do cômodo ao lado. Não era uma foto tirada do lado de fora. Era a minha sala, a minha porta, minha luminária torta. Naquele momento, o terror prendeu minha respiração. Eu não consegui evitar de tremer porque eu sabia que tinha alguém dentro da minha casa. De repente, as luzes piscaram e apagaram completamente, me deixando no escuro. Alguém tinha cortado a energia da minha casa. Meu peito deu um pulo. Eu espiei pela janela e, para minha surpresa, vi que a casa do vizinho tinha eletricidade, mas a minha estava na escuridão total. Meu corpo inteiro enrijeceu naquela hora e eu pensei em escapar. Minha mente me dizia que era um truque, que tudo aquilo era uma brincadeira cruel de alguém com muito tempo livre. Mas a foto estava ali, tirada de dentro da minha casa. Como era possível? Quem tinha tirado essa foto de dentro da minha casa? Com cuidado, fui até a cozinha, procurando algum objeto pesado para me defender. Eu sempre fui organizada, por isso andei com confiança no escuro, sabendo onde estava cada coisa. Mas mal dei alguns passos, tropecei em alguém agachado no corredor. Quando percebi, gelei. Era um homem com roupas escuras e um capuz escondendo quase todo o rosto. Pensei que eu estava louca, que tudo isso era uma alucinação da minha mente cansada. Mas a realidade me atingiu com força quando, com uma risada perturbadora, o homem se levantou e se jogou em cima de mim. O quê? O que você quer? Por que você está aqui? Sem responder, o cara me derrubou e tentou me imobilizar. Você é o N? Eu perguntei. Não, ele respondeu com uma voz áspera. Eu sou Vicente e o Daniel está lá fora te esperando. Nós dois somos N. E nós vamos jogar um jogo cruel que planejamos exclusivamente para você. Por quê? Por que estão fazendo isso? Eu gritei. Porque você aceitou. O que você quer? Já não bastou me assustar? Eu disse. Ele não respondeu. Eu não sabia se chorava de raiva ou de medo, mas eu sabia que tinha que tentar escapar. Então, dei um soco na cara dele com toda a minha força. Isso pegou ele de surpresa. Então aproveitei para tirá-lo de cima de mim e saí correndo. Com uma determinação que eu nem sabia que tinha, pulei pela janela para fugir. Quebrei o vidro com um soco, cortando minha mão e o braço na passagem, caindo no quintal com os cacos de vidro voando ao meu redor. Mas eu não parei. Saí correndo em direção à casa do vizinho. Mas antes que eu chegasse, um homem enorme saiu da escuridão e me derrubou, nos levando a uma luta corporal ali no chão. Ele era muito mais forte que eu, obviamente.
Mas eu sou uma mulher grande e estava desesperada. Então a adrenalina me deu forças para revidar. Eu bati, arranhei, chutei, mordi, mas em certo ponto ele conseguiu me agarrar pelo pescoço com tanta força que eu comecei a lutar por cada sopro de ar. Enquanto eu tentava desesperadamente puxar um pouco de fôlego, eu podia ouvi-lo dizer palavras que eu não entendia. Mas o que ficava claro era o desejo dele de me dominar. Eu estava prestes a desmaiar quando vários vizinhos, alertados pelos meus gritos, se jogaram sobre o homem tentando segurá-lo, enquanto eu consegui me colocar a salvo. O intruso, exausto, mal reagiu, mas conseguiu se soltar e fugiu. A polícia chegou pouco depois e prendeu Daniel, que tinha um ferimento sério na perna. Parece que ele se machucou ao tentar sair pela mesma janela que eu quebrei para escapar, com os cacos de vidro ainda no caminho. Vicente, o irmão dele, foi encontrado mais tarde numa estrada deserta, completamente perdido e desorientado. Segundo os investigadores, ele era o cérebro da operação, quem planejava tudo. A polícia descobriu que esses caras eram uma dupla de hackers que sequestrava mulheres para torturar e exibir os vídeos na dark web. Os dois foram condenados, mas as marcas ficaram. Tem noites que eu acordo no escuro, lembrando. O que aprendi? Nunca mais aceito desconhecidos nas minhas redes. Parece exagero, mas pode ter alguém esperando só uma brecha, um descuido, para transformar sua vida num pesadelo. E quando isso acontece, não tem like ou comentário que apague o medo. Nunca imaginei que criar uma conta no Instagram poderia custar a vida do meu namorado. Um perfil sem rosto, sem nome, sem identidade, transformou minha vida num pesadelo real. Meu nome é Karina, e o que vou contar aconteceu comigo. Tudo começou quando eu decidi criar uma conta no Instagram. Eu nunca fui muito fã de tecnologia. Na verdade, eu não dava a mínima para essa coisa de rede social. Mas meus amigos e meu namorado, Eduardo, insistiram muito para eu entrar nesse mundo, já que todo mundo tinha conta no Facebook e no Instagram, menos eu. Aí, depois de muito hesitar, eu acabei fazendo o que eles queriam. E, para ser sincera, eu percebi o quanto eu estava perdendo. Em questão de segundos, eu conseguia ver o que todos os meus conhecidos estavam fazendo. E eu achei isso fascinante. Eu me senti um pouco boba por não ter entrado antes, mas a tranquilidade durou pouco. Tudo parecia ir bem, até que, de repente, minha caixa de mensagens começou a lotar de notificações. Eu recebia mensagens de um monte de gente estranha que insistia em ser meu amigo ou seguidor. Mas isso não era o estranho. O estranho mesmo começou quando apareceram umas mensagens sombrias de um tal de Sombra. Era um perfil sem foto, sem descrição nenhuma. Então, eu não fazia ideia de quem era. As ameaças eram leves no começo. Coisas do tipo, eu vou ser sua sombra, vou te seguir aonde você for. Mas elas foram ficando mais agressivas com o tempo, ameaçando até me machucar fisicamente. E foi aí que eu comecei a me preocupar. Meus amigos diziam que não era nada, que eram só trolls ou gente que não tinha o que fazer da vida, mas eu sentia que aquilo era diferente. Talvez fosse por eu ser muito nova nesse assunto, mas eu realmente sentia que aquilo ia além do mundo digital. É que quando eu saía na rua, eu sentia olhares em cima de mim, como se alguém estivesse me vigiando, e essa sensação era muito intensa. Várias vezes eu me virei enquanto andava e achava que via alguém me seguindo. Com o tempo, essas mensagens ficaram mais pessoais e algumas tinham informações assustadoras sobre mim. Ele falava da minha família, mencionava meus pais, compartilhava até fotos deles. Era como se esse tal de Sombra estivesse planejando me fazer mal. E isso me deu muito medo. Chegou um ponto em que eu fiquei tão assustada que decidi ir morar um tempo com meu namorado. No começo, isso parecia ótimo, mas eu só fiquei lá umas semanas antes de decidir que eu não queria arriscar a segurança dos meus pais. Então, eu voltei para a casa deles.
Eduardo se ofereceu para me proteger e prometeu que tudo ia ficar bem. No começo, eu ainda vivia tensa e assustada, mas, surpreendentemente, as ameaças começaram a diminuir nesse período. Ele já não falava tanto da minha família e, o mais estranho, parecia que não estava nem um pouco interessado em Eduardo. Então, eu pensei que já era hora de voltar para a casa dos meus pais. Eduardo ficou um pouco triste com minha decisão, mas entendeu e me apoiou. Marcamos que na sexta seguinte, enquanto ele estivesse no trabalho, eu voltaria ao apartamento dele para buscar as últimas coisas que tinha deixado lá. Naquela sexta de manhã, enquanto ele estava no trabalho, eu comecei a arrumar minhas coisas. Mas bem quando eu estava fazendo isso, eu ouvi um barulho estranho na porta, como se alguém estivesse tentando abrir. Eu pensei que era ele, que tinha esquecido as chaves, mas não. Era algo mais perturbador. Na mesma hora eu comecei a ficar nervosa. Eu me aproximei da porta, olhei pelo olho mágico e, de repente, meu coração parou. Tinha alguém ali, parado bem na frente da porta. Vi quando a pessoa se abaixou e colou o olho do outro lado, tentando espiar. Eu fiquei paralisada por um segundo, sem conseguir me mexer ou falar nada, até que a adrenalina me destravou e eu corri para pegar meu celular para ligar para a polícia. Mas, pro meu horror, a luz tinha acabado. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas estava sem sinal. Quando eu voltei para a porta, a sombra já estava tentando forçar a entrada. Então eu voltei correndo para o quarto e peguei a primeira coisa que eu achei que podia servir para me proteger. No caso, uma tesoura. Eu segurei ela na mão e me preparei para o que viesse. Parecia que o tempo tinha parado e eu só torcia para não precisar usar aquilo. De repente ouvi um estrondo muito forte vindo da entrada lá embaixo e eu me escondi debaixo da cama, tremendo, enquanto eu ouvia o cara fuçar pela casa. Pelo barulho que fazia, não parecia estar roubando nada. Estava procurando algo, ou alguém. Eu não conseguia tirar da cabeça as mensagens de ameaça que eu tinha recebido, e eu sentia que essa pessoa era exatamente quem tinha mandado. Claro que eu não tinha certeza disso, mas era o que a minha intuição dizia. Eu sabia que era o tal Sombra, e que era a mim que ele estava procurando. De repente, eu ouvi passos se aproximando do quarto e soube que não ia demorar muito para ele entrar. Embora eu tivesse trancado a porta, era uma fechadura comum, que podia ser arrombada com um chute. E de fato, foi o que aconteceu. O invasor nem tocou na maçaneta, ele só deu um chutão na porta e entrou, como se já soubesse o que fazer. Quando eu vi os pés dele andando dentro do quarto, eu não consegui me segurar e soltei um chorinho, o que fez ele me achar na hora. Então o cara olhou para debaixo da cama e me deu um sorriso arrepiante. "Te achei", ele disse, estendendo a mão na minha direção. Era um homem mais velho, devia ter uns 50 anos, e eu nunca tinha visto ele na vida. "Você é o Sombra?", eu perguntei com a voz trêmula. Mas antes que ele respondesse, ouvimos um barulho atrás dele. Alguém tinha entrado no quarto. Era Eduardo. Ele tinha esquecido a carteira em casa e voltou para buscar. Ele correu na direção do estranho e, em um segundo, jogou o cara no chão e começou a bater nele enquanto o homem tentava se defender e xingava ele. Eduardo e o invasor começaram a brigar. E eu estava tão nervosa e assustada que só fiquei ali, paralisada, olhando tudo sem mexer um músculo. Foi aí que eu percebi que tinha que fazer alguma coisa. Eu peguei o celular de Eduardo, que tinha caído no chão durante a briga, e tentei ligar para a polícia. Graças a Deus, o celular dele tinha sinal. Mas enquanto eu estava falando com a atendente, eu notei que o cara, no meio da briga, enfiou a mão na parte de trás da calça e tirou um canivete. Eu senti o tempo parar naquele momento. E o que veio depois, eu lembro quase em câmera lenta. Num piscar de olhos, o homem foi para cima de Eduardo e, sem dar tempo de nada, esfaqueou ele 3 vezes na barriga com o canivete. Logo depois, ele saiu correndo e sumiu pelo corredor.
O choque e o pânico foram tão grandes que eu deixei o celular cair com a ligação ainda ativa e me joguei em cima de Eduardo, tentando ajudar ele, enquanto ele sangrava muito. Eu tentei parar o sangramento fazendo pressão com as minhas mãos e com um moletom dele que eu tinha tirado da gaveta, implorando para ele ficar acordado. Alguns minutos depois, a ambulância chegou, junto com umas 2 viaturas, e Eduardo foi levado para o hospital imediatamente. Felizmente, depois de várias cirurgias, ele conseguiu se recuperar. Mas o perseguidor nunca foi encontrado, mesmo eu tendo dado uma descrição detalhada dele. Mas essa foi a última vez que eu o vi e ele nunca mais me escreveu nas minhas redes sociais. Na verdade, eu decidi não fechar minhas contas justamente esperando que ele me escrevesse de novo para tentar ajudar a polícia a encontrar o paradeiro dele. Mas isso não aconteceu. Esse medo nunca me abandonou. Cada sombra na rua, cada notificação no celular, cada barulho estranho à noite me faz lembrar que ele ainda está solto, que pode estar me observando nesse exato momento, que pode voltar a qualquer hora. Sei que não sou a única que ele escolheu para atormentar e rezo todos os dias para que ele seja encontrado antes que destrua outra vida, antes que transforme o pesadelo de outra pessoa em realidade. Eu nunca imaginei que o Instagram pudesse destruir minha vida da forma como destruiu. Eu tinha 20 e poucos anos, estava na faculdade e aquilo para mim era só um lugar para postar fotos e ver memes. Mas uma noite, uma única mensagem na minha caixa de entrada mudou absolutamente tudo. A mensagem veio de alguém desconhecido, mas a foto de perfil era o rosto da minha melhor amiga. O nome de usuário parecia familiar. Só uma variação mínima, quase imperceptível. Dizia: "Você sabe o que ela fala de você?" Meu estômago revirou. Eu me senti profundamente curiosa, então cliquei. A conta era privada, sim, mas tinha imagens dos meus amigos, capturas de tela, legendas, até os mesmos seguidores. Parecia real. Por um momento eu realmente acreditei que era ela. Foi assim que tudo começou, com só uma mensagem, o começo da destruição da minha confiança nas pessoas ao meu redor. No começo, levei na brincadeira. Contas falsas aparecem o tempo todo, não é? Mas depois chegaram mais mensagens, perfis diferentes, nomes diferentes. No entanto, de algum modo, todos sabiam demais. Um afirmava que meu namorado estava me traindo. Outro dizia que meus colegas riam de mim pelas minhas costas. Os mais assustadores fingiam ser meus amigos, usando as fotos deles, o estilo de escrita e as gírias deles. E o pior, mencionavam coisas que ninguém fora do meu círculo deveria saber. O que eu tinha feito na noite anterior, o bar aonde eu tinha ido, até uma piada interna, que só uns poucos amigos entenderiam. Comecei a duvidar de tudo. Eu olhava para os meus amigos de verdade, ali na minha frente, e me perguntava: é realmente você quem está me mandando essas mensagens ou é outra pessoa? Esse era o truque dele. Ele não só me perseguia, ele destruiu a minha realidade. Durante semanas, aquilo se repetiu. Ele não ficou em uma única conta falsa por muito tempo. Assim que achou um jeito de entrar, ele se multiplicou. Numa manhã, eu bloqueava um perfil, e à tarde já chegavam 3 novas mensagens para mim. Todas diziam a mesma coisa, mas em vozes levemente diferentes. Avisos, confissões, capturas de conversas que nunca aconteceram. Um dizia que meu amigo tinha soltado algo cruel. Outro fingia ser meu amigo e me mandava mensagens privadas que me faziam duvidar da memória. Usavam os rostos de pessoas em quem eu confiava, colegas da faculdade onde eu estudava, ex-namorados, até a foto da minha irmã uma vez, e escreviam palavras na mesma gíria que usávamos nas festas. Era preciso e parecia muito pessoal. No início, pensei que conseguiria superar, bloquear, denunciar, mudar senhas. Mas cada vez que eu fechava uma porta, ele abria 3 novas. Ele criava contas que pareciam amigas,
outras de amigas e até de círculos fechados. Ao denunciá-las, algumas desapareciam como fantasmas, outras reapareciam mais rápido do que a plataforma conseguia agir. As mensagens não buscavam só incomodar, elas eram precisas, feitas para me isolar, para eu desconfiar de todo mundo que se aproximava. O pior era o quão rápido as pessoas ao meu redor começaram a mudar o jeito como me olhavam. Um sussurro aqui, uma sobrancelha levantada ali. Alguém encaminhava uma captura de tela para um colega de faculdade e, de repente, eu já estava lidando com perguntas para as quais não estava preparada. As pessoas perguntavam: "Você está bem?" De um jeito estranho e frio. Eu sentia que estava perdendo o chão, uma mensagem de cada vez. Não foi preciso que ele batesse na minha porta para me machucar. Ele reconfigurou meu senso de realidade. Ele se passou pelos meus amigos tão bem que comecei a pedir desculpas por coisas que eu nem tinha feito. Cheguei a pedir desculpas para amigos por mensagens que nunca enviei. Ele publicou capturas de tela garantindo que eu tinha enviado mensagens que eu jamais enviei. Ele me mandou fotos privadas de lugares que eu tinha visitado e colocou legendas como se estivesse lá comigo. Eu lembro de olhar para o meu celular e pensar: se ele pode falsificar tanto, o que mais ele poderia falsificar? Em quem eu poderia confiar quando alguém conseguia imitar uma voz, uma piada, até o jeito que meu amigo escrevia um apelido específico? A situação saiu do meu controle. Comecei a viver em pequenos cálculos, decidindo para quem escrever, como dizer as coisas, se devia postar ou não. Parei de postar fotos de noitadas. Parei de passar nos cafés. O aplicativo que costumava me fazer sentir viva se tornou o lugar onde eu estava exposta. Mesmo quando os amigos se aproximavam preocupados, eu me arrepiava, porque uma parte de mim suspeitava que a mensagem era real, ou pelo menos tinha a aparência de ser, sempre que ele usava o rosto de alguém conhecido. Toda vez que eu achava que podia me afastar, desinstalava o aplicativo, fechava contas ou me desconectava, ele encontrava um jeito de se aproximar de novo. Ele criou um esquema. Se saía um desmentido, ele reunia comentários. Se uma mentira era publicada, outros a ampliavam. Ele fez a multidão online se virar contra mim. Transformou o social em um ambiente hostil. Após meses aguentando isso, o medo deixou de ser privado e se tornou prova. Foi então que eu fui à polícia. Eu me sentei numa salinha de depoimento e mostrei captura de tela atrás de captura de tela, até meus dedos doerem. Os policiais foram pacientes, imprimiram mensagens, rastrearam endereços de IP onde podiam, catalogaram cada conta falsa que eu conseguia lembrar. Parecia desesperador e, ao mesmo tempo, surpreendentemente imediato. Aquelas confirmações de leitura e as capturas com data e hora se tornaram partes de um processo. Os investigadores me disseram que isso não era estranho no padrão dele. Sua fabricação de identidade em série, camadas e mais camadas de perfis falsos, contas que reapareciam com nomes diferentes. Eles disseram o que eu, no fundo, já sabia. Ele queria ter o controle, queria dirigir a minha história. Eles me pediram para guardar as evidências, fazer capturas de tela, não apagar nada. Me explicaram como funciona o jogo de gato e rato no mundo deles. Às vezes as plataformas respondiam rápido, outras vezes demoravam dias. Nesses dias, a dor crescia. Eu estava sentada ali, dando meu depoimento, e me sentia pequena e enorme ao mesmo tempo. Pequena, porque o sistema avançava em passos administrativos. Enorme, porque eu tinha sido empurrada a ser tanto sobrevivente quanto arquivista do meu próprio medo. Os investigadores me explicaram depois como fizeram o que eu não pude fazer. Rastrear padrões entre dezenas de falsificações, unir as peças e localizar uma rede organizada de perfis que apontavam todos para o mesmo operador. Não era algo glamuroso,
Eram arquivos, registros de data e hora e um trabalho de perícia digital paciente que as agências fazem quando precisam desmontar uma operação que já durou demais. Quando chegou o momento da prisão, tudo pareceu surreal. Um homem com roupas normais foi detido, acusado de mirar em dezenas de mulheres jovens e ativas nas redes sociais com enganos e assédio. A imprensa falou dos anos de perseguição e das dezenas de vítimas que tiveram coragem de falar. Era Tiago, um nome que de repente soava como manchetes e datas de julgamentos. Em 2022, ele foi condenado por perseguição e assédio. Várias sentenças foram dadas após as investigações, mas a condenação não consertou o estrago feito. Ainda assim, ver o progresso do processo me deu um respiro, mais um reconhecimento do que um alívio absoluto. O que tinha acontecido comigo era real, e o que poderia ter ficado como coisas estranhas da internet tinha um rosto criminoso e um nome na sala do tribunal. A condenação não apagou as noites de terror, nem os meses que passei reformulando mensagens, apagando posts ou evitando pessoas que tinham sido manipuladas para duvidar de mim e eu para duvidar delas. A reconstrução foi um conjunto de pequenos passos. Mudar contas, ativar a autenticação de 2 fatores como uma muralha e voltar a confiar aos poucos. Comecei a terapia. Foi crucial ter alguém que não se assustasse com a dor nem respondesse com ceticismo. Alguém que tratasse as feridas digitais como se fossem reais. Aprendi ferramentas práticas para sobreviver. Capturar tudo, manter uma pasta de evidências. Nunca responder a contas que se passam por outras pessoas. Pedir a um amigo para verificar mensagens quando você tiver dúvidas. Pequenos rituais que devolvem um pouco de controle. Mas também ficaram cicatrizes sociais. Algumas amizades se desgastaram. Explicar situações em entrevistas de emprego se tornou inevitável, e as redes agora parecem diferentes. Pode ser um espaço de arte ou um campo minado, e a fronteira entre os dois é frágil. Enquanto sigo em frente, parte de mim analisa padrões em vez de simplesmente curtir as imagens. Eu sobrevivi e outras também sobreviveram, graças ao fato de que ele mirou em muitas. Nem todas tiveram o mesmo resultado, e nem todos os abusadores terminam atrás das grades. Mas existem ações que realmente importam. Não presuma que um perfil é real só porque a foto parece familiar. Faça uma busca reversa de imagens, de fotos, de perfil suspeitas. Pergunte a amigos em comum para confirmar se alguém está te mandando mensagem fingindo ser aquela pessoa. Capture tudo com data e hora e compartilhe cópias com alguém de confiança. Se algo te incomoda, denuncie e entre em contato com a polícia. A cadeia de evidências importa. Se isso te afeta, procure apoio. Amigos, família ou um terapeuta. Você não tem que carregar isso sozinho. Se minha história pode conseguir uma coisa, é mudar a linguagem que usamos sobre o dano online. Não é algo puramente virtual, é um trauma real que estraga vidas. As plataformas precisam se mover mais rápido e nós precisamos parar de tratar os sobreviventes como se estivessem exagerando. Escute, documente e haja. Se esta história salvou você de clicar em um perfil falso, se te fez verificar uma mensagem antes de acreditar, se te deu coragem de denunciar, então valeu a pena expor minha dor. O Instagram era meu refúgio e ele transformou aquilo em arma. Quem estava ao meu redor começou a me olhar diferente, como se cada comentário ou curtida revelasse uma verdade distorcida que eu não conseguia desmentir. Eu sobrevivi. E estou aqui para contar. Mas a reconstrução é lenta, um passo de cada vez, reaprendendo a confiar nas pessoas e na tecnologia. Se você está passando por isso agora, saiba que não está sozinho. Documente, denuncie e busque ajuda. Sua sanidade e sua segurança importam mais do que qualquer rede social.